estamos aqui desde ontem desfrutando de porções gloriosas da palavra de Deus. Hoje pela manhã tivemos 3 ministrações abençoadíssimas, pela tarde também, não é? De maneira que nós estamos agradecidos a Deus pelos temas que Deus tem permitido serem abordados aqui nesta escola bíblica. São temas contemporâneos, extremamente necessários, não é? Inclusive, hoje à tarde, no último período, nós ouvimos até como convencer as pessoas de... não vou falar, não é? Forte. Uma aula de convencimento, né? Meus irmãos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, desafiando a família a servir a Deus de geração em geração. Glória a Deus. Os fundamentos estão transtornados, né? Daí vem a pergunta: o que pode fazer o justo? Não é? O justo pode fazer muita coisa. Glória a Deus. Diz assim o capítulo 17, versículo 16 de Atos dos Apóstolos. Quantos encontraram, mais uma vez, diga amém. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje na nossa geração enfrentando desafios terríveis que nos assusta, não é? E às vezes chegamos a pensar: como vamos conseguir alcançar esta geração numa situação tão difícil que ela se encontra? Mas nos dias do apóstolo Paulo, nos dias da igreja primitiva, não foram diferentes, quiçá mais difíceis do que na atualidade. Eram dias muito complicados, porque a cultura helênica havia impregnado nas mentes das pessoas. Roma conquistou terras, mas a Grécia conquistou mentes, corações, de maneira que a cultura estava arraigada séculos depois da morte do grande conquistador grego Alexandre. Essa cultura permanecia forte, arraigada. A mitologia grega, e agora incrementada com a mitologia romana, levava o povo a um ceticismo tremendo. E quando surge a mensagem do Evangelho, foi um desafio demais de grande, um desafio tremendo. E como é que esse desafio foi encarado pelo apóstolo Paulo, pelos pregadores do Evangelho? Como que a igreja conseguiu emergir numa cultura tão terrível que era a cultura helênica naqueles dias? O texto que nós lemos diz que Paulo estava aguardando Timóteo e Silas
na cidade de Atenas, hoje a capital da Grécia, mas uma das importantes cidades da Acaia, então província da Acaia. Uma das cidades mais importantes no que diz respeito à filosofia, a cidade de Sócrates, a cidade de Platão, cidade adotiva de Aristóteles, de Epicúrio, de Zenon, os grandes pensadores da Grécia antiga. E nesta cidade de Atenas, que foi um trajeto não programado por Paulo. Paulo não programou passar por Atenas. Foi um acidente de percurso. Ele foi encurralado devido às perseguições e, fugindo de uma cidade para outra, ele foi parar em Atenas. O seu plano certamente era seguir pela principal via e ir até Roma e posteriormente chegar à Espanha. Mas Deus traçou um caminho, um trajeto para o apóstolo Paulo, trazendo-nos assim esta lição maravilhosa: como vencer desafios difíceis, não é? Com que armas vencer esses desafios. E Paulo, encurralado, perseguido, já na primeira cidade da Macedônia, uma pequena colônia romana chamada Filipos, foge para Tessalônica, e em Tessalônica, devido à perseguição, foge para fora da rota, para a cidade de Bereia, não é? Cicerón, falando sobre Bereia, disse que Bereia era um povo fora do caminho. Então, certamente imaginava ele que, estando em Bereia, estaria livre das perseguições promovida pelos judeus. Mas demorou pouco para que esses judeus o encontrassem em Bereia e o perseguissem. E os irmãos de Bereia não tiveram outra alternativa a não ser levá-lo até o mar, colocá-lo em um barco, e ele, sem planejar, vai parar na cidade de Atenas. Deus planejou, Deus fez o roteiro para dar a ele a experiência e dar a nós uma lição: como vencer desafios difíceis. E ao chegar em Atenas, ele procura a comunidade judaica e ministra para os judeus, e depois ministra na ágora, nas praças. E diz o texto que enquanto ele aguardava Timóteo e também Silas, dois grandes homens, um discípulo de Paulo e outro discípulo de Pedro, lá de Jerusalém, que é Silas, uma importante personagem da igreja judaica, da igreja de Jerusalém. O texto informa que ele andava pela cidade de Atenas e ele ficou, de certa forma, comovido ao ver a cidade tão entregue à idolatria. Hoje a gente aborda os temas que estamos abordando e a gente fica numa incógnita: como vencer esses desafios, não é? O que fazer para conseguir superar isso? Pois está tão impregnado, não é? Será que vamos obter sucessos para conseguirmos reverter este quadro ou não? Será que estamos perdendo na queda de braço, não é? Para a mídia,
para a tecnologia, não é? Hoje, andando pelas cidades ou assentado nas cadeiras dos ônibus, metrôs, aviões, o povo anda de cabeça baixa, mas não é porque estão pensativos, arrependidos, mas é porque estão presos, acorrentados, não é? Entregues à tecnologia, não é? São pessoas que estão vivendo como verdadeiros zumbis, como disse um dos nossos ministrantes, que já estão criando clínicas para libertação, não é? Tratamento de pessoas dependentes de equipamentos eletrônicos, de redes sociais, que não conseguem se ver vivendo sem isso. De maneira que o desafio é grande, assim como o desafio do apóstolo Paulo e dos pregadores do primeiro século também foram grandes. E como que eles venceram isso? Que armas eles utilizaram para vencer isso? Não é? O apóstolo Paulo chega a dizer que não foi através de sublimidade de palavras, de sabedoria humana, porque hoje nós temos grandes pensadores, como naqueles dias, grandes retóricos, não é? Grandes palestrantes estão perdendo na queda de braço. E Paulo disse: quando eu fui ter convosco, não fui ter convosco em palavras persuasivas de sabedoria humana, apesar de que ele tinha, apesar de que Paulo, ele tinha muita capacidade. Tarso só perdia para Atenas em termos de filosofia, de conhecimento. Era praticamente um campus universitário, era um centro de saber. Ele estudou nas escolas de retórica dos epicureus, segundo o que nós conhecemos, e de outros grandes filósofos, chegando a citar vários filósofos em seus sermões, mostrando assim que conhecia a fundo a cultura e a filosofia. Entretanto, ele disse: para vencer este desafio, não basta ter capacidade de retórica, sabedoria humana, palavras persuasivas. A Bíblia diz que ele disputava com os judeus e conseguia convencê-los através do seu conhecimento do Antigo Testamento. Ele disputava com filósofos e dentro da própria filosofia ele conseguia convencer os filósofos. Então ele tinha muita, mas muita capacidade humana. Ele diz que ele superava a todos da sua idade. A capacidade de Paulo, considerado como o porta-voz de Zeus, né? O porta-voz do pai dos deuses na cidade de Listra, e chamado aqui em Atenas de espermologos, ou seja, uma pessoa que fala com muita rapidez e eloquência. Mas ele diz que não bastava, palavras persuasivas não eram suficientes para vencer aqueles desafios. Ele precisava de algo mais. Ele diz: para ter convosco e vencer esses desafios, tem que ser através do poder de Deus, da demonstração do poder de Deus, através de milagres. Glória a Deus, para conseguir vencer, para conseguir convencer. Glória seja dada ao nome precioso do Senhor. Disse que em Atenas, nessa época,
por volta do ano 53 aproximadamente, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, tinha 30.000 deuses espalhado por toda a grande Atenas. Tinha inclusive um deus que era o Deus desconhecido. Segundo a mitologia, era aquele que em uma época havia promovido chuva para os atenienses diante de uma grande seca, e eles então ofereceram o sacrifício àquele Deus que eles não conheciam, que era pregado por um dos filósofos daquela época, não é? E a chuva desceu, e aí aquele altar foi levantado, e Paulo utilizou exatamente as filosofias deste filósofo diante desta oportunidade que ele teve, não é? Do altar ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido era o único Deus que eles não queriam adorar, porque eles não conheciam, não podia vê-lo, não é? E esse filósofo, inclusive natural da ilha de Chipre, Chipre não, é da ilha de Creta, né? Cretense, foi esse filósofo que pregava que ele cria num Deus único, que não podia ser representado através de imagens de escultura, não é? De imagens de répteis, de ser humano. E depois de tentarem todas as vias para ver se conseguia chuva, não conseguindo, foram até este filósofo pedir a ele uma orientação. Ele disse: então vocês vão soltar as suas ovelhas, e no local onde elas pararem para pastar, levante um altar e coloque ali aquele altar a esse Deus que eu creio. E eles assim fizeram, não é? E 3 dias depois, não me foge da memória, choveu. Esse altar ficou lá, ao Deus desconhecido. E Paulo disse: esse que vocês não conhecem é o Deus que eu vos prego. Mas, queridos irmãos, lá na cidade de Atenas, parece que ele não teve tanto sucesso, apesar de que através da sua mensagem se converteram algumas pessoas ilustres, inclusive um dos areopagitas, chamado Dionísio, que era um dos juízes daquela corte do Areópago, e também uma mulher por nome Damaris. E diz que com eles outras pessoas se converteram, mas não faz menção de uma congregação na cidade de Atenas. E ele vai para o fim da rota, e o fim da rota era a capital da Acaia, a cidade de Corinto. Agora imagina, queridos irmãos, ele estava comovido por causa da idolatria na cidade de Atenas. Venceu através da palavra, convenceu alguns filósofos, inclusive o ilustre Dionísio e também a ilustre Dâmaris e alguns outros, mas não teve tanto sucesso na cidade de Atenas. Mas ao chegar em Corinto, veja o desafio que ele tem pela frente. Andando pela cidade de Corinto, ele viu a cidade de Corinto tão entregue à promiscuidade. A promiscuidade, irmãos, fazia parte da cultura helênica. A adoração às divindades da mitologia envolvia embriaguez e prostituição. E a cidade de Corinto é o que podemos chamar de
o fundo do poço, a lama da sociedade. Na montanha chamada Acrocorinto, havia um templo da deusa Afrodite, e lá havia 1000 sacerdotisas cultuais, prostitutas. Elas, durante o dia, estavam no topo do Acrocorinto. Durante a noite, descia para a cidade para corintianizar a cidade. Corintianizar significa devacizar. Daí vem o nome Corinto, devasso. Então a cidade, ela recebe esse nome por causa do caráter da cidade. Um caráter promíscuo. Cidade fedia. As mulheres que se diziam de bem, casadas com homens ilustres, para elas se consagrarem, elas precisavam prostituir. A prostituição era institucionalizada. A prostituição era praticamente normal na cidade de Corinto. E assim a cidade era entregue à promiscuidade. Estava arraigada na cultura daquele povo. E no platô da cidade havia um outro templo dedicado a Apolo. Apolo era o deus dos homossexuais, filho de Zeus. Ali tinha sacerdotes cultuais, homossexuais. Então veja, a cidade estava entregue à prostituição feminina e ao homossexualismo. Então havia esses dois grandes centros de culto a essas divindades nojentas na cidade de Corinto. Aí chega o apóstolo Paulo numa cidade como essa, com um desafio tão grande, não é, para enfrentar. E como enfrentar este desafio? Como ganhar almas para Jesus num lugar desse? Como convencer os devassos, os coríntios, não é? Abandonar a vida de prostituição, de homossexualidade, abandonar toda aquela sujeira e se voltar para Cristo. Através de filosofias, dificilmente ele ia conseguir, mas foi exatamente através da demonstração do poder de Deus que ele conseguiu mudar a história daquela cidade, a ponto, irmãos, de Erasto, prefeito da cidade, se converter e se tornar um discípulo de Paulo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Imagina o apóstolo Paulo andando pelas ruas da cidade de Corinto e vendo aquela carniça toda, se comovendo num desafio daquilo. Então esse desafio que nós temos hoje, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com as nossas crianças, nós vamos vencê-los na demonstração de poder, de autoridade na palavra de Deus, e demonstrando isso. Glória a Deus. Só através de milagres sobrenaturais, glória a Deus, isso pode acontecer. Glória a Deus. Nós estamos numa geração de porquês, mas quando a necessidade bate na porta, glória a Deus, e o poder de Deus se manifesta, acabam os porquês, e a pessoa se rende sem perguntar por quê, está pronto a seguir a Jesus de forma incondicional. Glória a Deus. Só através desta arma é que nós podemos vencer este grande desafio da tecnologia. É evidente que devemos ensinar, devemos utilizar os meios pedagógicos, mas se
a igreja não se posicionar na presença de Deus, para que os dons do Espírito Santo se manifeste no meio da igreja, a igreja vai perder essa queda de braço. A igreja de Corinto, irmãos, é a única igreja no ministério de Paulo, que Paulo diz: de maneira que nenhum dos dons vos falta. Os 9 dons do Espírito Santo estava presente na igreja de Corinto. Tinha alguém doente, tinha alguém lá com o dom de curas, e orava e Jesus curava. Tinha alguém lá com o dom de profecia, com o dom de operação de maravilhas, com o dom da fé. Glória a Deus, aleluia. Imagina, irmãos, esses dons estão à disposição da igreja para servir o corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E se nós buscarmos em oração e santificação, o Espírito é o mesmo. Glória a Deus, Ele quer operar no nosso meio. Glória seja dada ao nome do Senhor. É possível nos nossos dias, queridos irmãos, crianças de colo ser batizadas com o Espírito Santo. Como eu já vi crianças de colo falando línguas estranhas e profetizando. Eu sei que muitos dos senhores já viram também. É possível nos nossos dias, e aqui na América, onde estamos sendo engolidos pelo secularismo, pelo materialismo, onde estamos sendo engolidos pela visão puramente materiais, é possível Deus levantar, fazer emergir deste monturo uma igreja poderosa e triunfante, fazer como nos dias da igreja primitiva. Glória seja dada ao nome do Senhor. É possível em cultos como este, o Senhor levantar paralíticos, dar vista a cegos, glória a Deus, curar cancerosos, que hoje é um grande desafio para a medicina. Glória a Deus, é possível, porque o Espírito é o mesmo. E o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, Ele pode operar milagres extraordinários no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, irmãos, que a letra mata. E se nós nos determos muito na letra, eu gosto de ler, eu estudo, eu leio, eu pesquiso, eu passo horas a fio, lendo, mas eu sei que a letra mata, mas o Espírito traz vida. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso conhecimento secular não pode tomar o lugar do Espírito. Glória a Deus. O que a gente está vendo hoje é muitos pregadores, ensinadores embriagados com o saber, embriagados com o conhecimento, embriagados com a capacidade retórica, mas estão vazios do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo vence qualquer desafio, em qualquer época. Glória a Deus, em qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso. Glória a Deus. E ele foi ter com os coríntios, não com palavras persuasivas de sabedoria humana. Me chama a atenção que quando o alexandrino, que Alexandria também era um campus universitário,
O alexandrino Apolo chegou em Corinto com toda aquela sabedoria dele. Ele encantou a igreja de Corinto. Isso indica que Paulo não colocou a sabedoria que ele tinha para os crentes de Corinto, de forma que eles se encantaram com Apolo, cujo conhecimento era raso no que diz respeito ao evangelho. Então ele se dedicou na cidade de Corinto à demonstração de poder, e a igreja assimilou. E o Espírito Santo tomou aquela igreja, apesar de ser uma igreja difícil, onde ele dedicou 1 ano e 6 meses do seu ministério para formar aquela igreja. E formou a igreja, e deixou aquela igreja de uma forma vitoriosa. E ele se orgulhava da igreja de Corinto, não é? Quando ele está passando por lá na sua 3ª viagem missionária, antes de chegar desde a Macedônia, ele escreve a sua 2ª carta para a igreja de Corinto. E no capítulo 9 ele fala do orgulho que ele tem daquela igreja, como que aquela igreja era uma igreja pronta, não é? E como que aquela igreja era uma igreja virtuosa, contribuía, uma igreja que os macedônios admiravam a igreja de Corinto, porque aqueles crentes aprenderam a vencer os desafios através do poder do Espírito Santo. Hoje nós temos uma igreja que não ora mais. Convida-se a igreja para oração, não aparece ninguém. Aparece 2 ou 3 para orar. Não querem orar. Chegam depois da oração, marcam no relógio, a oração termina 8 horas. 5 para as 8 está entrando na igreja, quando não está entrando 8 e 5, para não orar. E querem vencer desafios sem oração. Não vence, irmão. Não vence, mas não vence mesmo. Só vence desafio se orar. Se o meu povo orar. Mas se não orar, meu irmão, não vence. Não adianta. Não adianta. Você vai perder essa batalha. Não é através de palavras persuasivas, é através da demonstração de poder. E poder se adquire na oração. Glória a Deus, aleluia. Tempo com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não querem orar, mas se você orar, irmão, a Bíblia diz que Elias orou, só ele orou. Glória a Deus. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Um crente orando pode mudar a sorte de uma igreja toda. Glória a Deus. Obreiros que não querem mais orar, quiçá jejuar, meu Deus, só de falar de jejuar ele já começa a ter dor no estômago. Nem pensar em tirar um dia de jejum, nem pensar levantar na madrugada fria aqui da região para ir para a igreja buscar ao Senhor, não é? Dobrar o seu joelho, falar com Deus, nem pensar. Seco, vazio, e quer vencer desafio, não é? Desafio se vence, irmãos, com joelhos calejados, estômago vazio e olhos marejados. Assim se vence desafio. E com silêncio. Calai-vos e o Senhor pelejará por vós. Você ora, você jejua e você cala e vê a mão de Deus trabalhando. Oh, glória a Deus, aquilo que parecia impossível, que homem nenhum podia fazer, de repente Deus vai lá com mão forte e com braço estendido e muda a mentalidade da pessoa.
Aquele adolescente que não queria saber das coisas de Deus começa a se interessar pelas coisas de Deus. Aquele jovem que já estava jogado às traças, de repente o Senhor resgata com mão forte através da oração. Uracachandaraias. No capítulo 19, versículo 11, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Será que isso não pode acontecer nos nossos dias? Será que é impossível isso acontecer nos nossos dias? Será que é possível nós vermos nos nossos dias uma igreja aonde se concentra os 9 dons do Espírito Santo, como na igreja de Corinto? É possível, se o meu povo orar. Glória a Deus, glória a Deus. Oração, irmão, humilhação, se converter, abandonar os maus caminhos. Glória seja dada ao nome precioso do Senhor. Igrejas que estão abastadas, não é? Como a igreja de Laodiceia, né? Laos de Queses, né? Vontade do povo, democracia, abastadas, não tem falta de nada, tem dinheiro, não é? Mas estão vazias do poder de Deus. Às vezes a gente olha para a igreja e vê crentes defuntos dentro da igreja, estão mortos, estão ali assim, porque levantam 4 horas da manhã, vão para o trabalho, chegam em casa já à noite, arrebentado, mas não tem coragem de tirar 1 hora para orar. Se ele ficar em casa naquele dia de folga, ele vai para o mall, mas não vai para a igreja. Ele vai para a praia, mas não vai para a igreja. Ele procura um programa qualquer, mas para a igreja não vai. E quer vitória, e quer vencer os desafios. E aí fica nos cursos dos YouTubes da vida, não é? Complicando a vida cada vez mais. Se você não orar, meu irmão, você é um candidato a ser derrotado. Mas se você orar, ninguém poderá se suster em pé diante de ti. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Portanto, não pasme nem te espantes. Glória seja dada ao nome precioso do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Paulo tinha sabedoria, tinha retórica, tinha conhecimento, mas ele tinha o poder de Deus, e ele preferiu usar o poder de Deus que o conhecimento e a sabedoria. E Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas, de sorte que até os lenços e os seus aventais eram levados. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Esses aventais eram o avental de trabalho dele, irmão. Glória a Deus. Suado. E a hora que tocava essas roupas, esses objetos de uso pessoal nas pessoas, os enfermos eram curados. Agora imagina, uma cidade aguenta isso, irmãos? Será que uma geração aguenta isso? Isso eu estou falando na cidade de Éfeso, que era pior ainda do que Atenas. Em Éfeso tinha lá a Diana dos Efésios, Artemis, não é? Dos gregos tinha o deus Baco. Sabe o que é o deus Baco? É o deus da bebida alcoólica, que para servir lá no templo da Diana dos Efésios, tinha que encher a cara. Os efésios eram viciados no álcool,
Havia lugares, irmãos, só para vômitos, poços de vômitos. As casas de prostituições em Éfeso davam grande lucro em impostos. A cidade fedia vômito. E quanto mais a pessoa bebia, mais possuído ficava pelo espírito do Baco. É um demônio isso, que tem que ser vencido, não é? E havia uma grande empresa lá de exorcismo, para tapear. A pessoa era possuída pelo demônio do Baco, não é? O demônio da Diana, dos Efésios, aquelas divindades todas. E aí vinham os exorcistas, não é? Para exorcizar essas pessoas, enganando as pessoas. Isso dava muito dinheiro. E quando Paulo chegou ali, irmãos, ele ia passando e dizendo: sai em nome de Jesus, 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 sai em nome de Jesus. E a cidade alvoroçou, porque Deus, pelas mãos de Paulo, começou a fazer milagres, de maneira que eles pegaram os livros, meu Deus do céu, e queimava aqueles livros de feitiçaria, irmãos. Quem é que faz isso? Oh meu Deus do céu, quem é que pode fazer essa geração desligar o celular, desligar os aparelhos eletrônicos para adorar a Deus? Demonstração de poder. Se a igreja orar, Deus pode fazer o mesmo. Deus pode repetir a dose em pleno século 21. Mas se nós orarmos, fazem vigílias hoje, não é para orar, são os vigilhão. Meu Deus do céu, esses vigilhão passa a noite inteira com aquele som ligado no último. É vigília. Vigília é oração, irmão. Vigília é joelho no chão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Você sabe que calcula-se que aqueles livros que eles queimaram, porque não era barato um livro, era tudo à mão, o papel era caríssimo. A monta dava para pagar 200 soldados anuais, durante um ano, 200 soldados, então era muito dinheiro. Ninguém mais queria comprar as estatuetas da Diana, não é? A ponto de o chefe daquele sindicato, não é? O sindicato dos fabricantes de deusa Diana, não é? Ficou tão incomodado porque estava encalhando tudo, ninguém comprava mais. Deus mudou a cidade. Deus mudou a cidade. Glória a Deus. Ele é o mesmo, Ele pode fazer isso ainda, mas o preço tem que ser pago. Se não pagar o preço, vamos continuar desse mesmo jeito que nós estamos, mesmo jeitinho, talvez até pior, não é? Mídia social, não é? Deus pode mudar essa história através da oração, da santificação, do arrependimento, do abandono do pecado, do erro, não é? Da conversão, mudança de direção, não é? Deus muda tudo isso. Ele transforma. Jesus ainda salva filho de crente que está desviado. Ele traz filhos de crente que estão afastados de volta e transforma eles. Ele faz. Glória a Deus. Ele ainda pode usar pastores que outrora foram usados nos dons de milagres, ainda pode usar nos nossos dias. Glória a Deus. Vamos estar em pé, vou encerrar. Glória a Deus, vencendo esses desafios. Aí chega o crente, como disse um pastor quando eu cheguei.